Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias, palavra do Senhor. Primeiro livro de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 12. Hoje nós estaremos ministrando sobre dons espirituais. O tema da nossa mensagem é sobre a pedagogia dos dons espirituais. Esse é o tema da mensagem que estaremos compartilhando com os irmãos, não somente hoje, mas no próximo domingo também. Então essa mensagem vai ter uma sequência. Nós estaremos ministrando no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, leia comigo, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos orar. Espírito de Deus, nós já adoramos com cânticos e orações como um aroma suave às suas narinas. Por isso, Deus, ouça a oração do teu povo. Nós celebramos o teu nome, celebramos o seu nome. Nós ofertamos, dizimamos ao Senhor, e agora nós estamos diante da sua palavra. Ó Deus, enche este lugar com a multiforme obra do teu Espírito Santo, que cada um, ó Deus, entenda, compreenda, sendo iluminado pelo Espírito de Deus, a sua vontade através da sua palavra. Ó Deus, nós agradecemos, porque só o Senhor tem o poder de iluminar a nossa mente e o nosso coração. Por isso fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. A pedagogia dos dons espirituais. 3 argumentos onde nós estaremos expondo a partir de hoje e provavelmente no domingo que vem. Primeiro, nós vamos falar sobre a origem dos dons espirituais. A origem dos dons espirituais. Segundo, o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. E finalmente, a diversidade dos dons espirituais.
Esses 3 argumentos nós estaremos expondo a respeito dos dons espirituais a partir do capítulo 12 e 14, onde nós estaremos sendo edificados na palavra de Deus. Agora, eu preciso falar alguns aspectos com você quando nós estamos compartilhando sobre a origem dos dons espirituais. Primeiro, eu preciso definir com você algo que muitas vezes passa despercebido de nós, ou a gente, como igreja presbiteriana, talvez não tenhamos uma clareza a respeito da palavra batismo com o Espírito Santo. É fundamental que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, o que nós presbiterianos cremos sobre batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que quando uma pessoa se rende aos pés do Senhor Jesus, é encontrado por Jesus, é salvo pela graça de Jesus, concomitantemente, simultaneamente, esta pessoa recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele é batizado com o Espírito Santo exatamente no seu ato, na sua experiência de salvação. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu e você, um dia, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, quando entregamos as nossas vidas diante do Senhor, imediatamente, no ato da nossa rendição a Cristo e da ação maravilhosa de Cristo em nos salvar, naquele momento, eu e você fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E isso é importante que nós saibamos, porque Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 13, isso está muito bem claro. O apóstolo Paulo diz assim: em quem também vós, após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia para as nossas vidas. Em outras palavras, quando uma pessoa ela é impactada com o evangelho da graça, o evangelho do Senhor, e ele ouve este evangelho, e é tocado pelo evangelho, o evangelho é Jesus, naquele momento, essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo de Deus, que convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo, e de maneira implacável, o Espírito de Deus nos sela. Eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito começa a habitar na minha vida e na sua vida. Ele é a garantia. E quando fala de selo, é isso mesmo, uma carta selada tem endereço. Eu e você, quando recebemos a Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós. Nós podemos ler alguns textos para entendermos melhor sobre isso. Por favor, vamos ler 1 Coríntios, por gentileza, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 3. Versículo 16. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Podemos ler juntos? Leiamos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis, mais uma vez, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nesse texto, Paulo está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja, dizendo que nós somos santuários, nós somos templos de Deus. Ele está falando enquanto igreja. Todos aqueles que recebem a Cristo, os seus corpos
A nossa vida se torna santuário de Deus, presença de Deus, templo de Deus. E Paulo amplia esta dimensão em 1 Coríntios capítulo 6. Por favor, 1 Coríntios capítulo 6, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Versículo 18, 19 e 20. Diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E agora vocês não são mais de vocês mesmos. Paulo agora não está falando no capítulo 3 sobre a igreja. Agora ele está falando para o indivíduo. Ele está falando para mim e para você. Dizendo que você, que é do Senhor Jesus Cristo, que pertence a Cristo Jesus, você agora tem no seu corpo, na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Ele habita na minha vida. Ele habita em nós. E isso é muito importante para que a gente compreenda o que significa batismo com o Espírito Santo, no sentido de que aqueles que recebem a Cristo imediatamente experimentam, à luz das Escrituras, o Espírito de Deus na sua vida. Ele habita em mim, Ele habita na sua vida. É Ele que te convence. É Ele que te aconselha, é Ele que te orienta, é o Paráclitos, é aquele que dá a você toda a direção. E o sentido da sua convicção de ser salvo em Cristo Jesus é porque o Espírito Santo está em você. O Espírito de Deus habita em você, o que testifica você de ser alguém lavado pelo sangue do Senhor Jesus, regenerado no Espírito de Deus, e que dá a você esta clareza de que você é e a quem você pertence. É o Espírito Santo de Deus que faz com que você tenha a clareza, a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. Isso precisa ficar muito claro no nosso meio. Agora, esse Espírito Santo que entrou na minha vida e entrou na sua vida no dia em que você se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito Santo que está na minha vida, que está na sua vida, a partir do momento em que eu tenho uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de experiência com Deus, aí sim, Deus dá uma dinâmica do seu Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida, a ponto de nós expressarmos algumas expressões no nosso meio como plenitude do Espírito Santo, ou enchimento do Espírito Santo. Ou seja, eu e você somos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, mas as manifestações espirituais, as manifestações de Deus na minha vida, na sua vida, onde você se sente transbordado, onde você se sente cheio da graça, onde os dons espirituais se evidenciam, é porque você está na plenitude do Espírito Santo, é porque você está cheio do Espírito Santo, é porque você está transbordando da graça de Deus na sua vida. E isso é fundamental. Essas experiências são inauditas. E aí eu posso agora fazer algumas redefinições sobre nós, Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu falei Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana, como nós cremos no batismo com o Espírito Santo. E nós cremos na plenitude do Espírito Santo. Nós cremos sim na manifestação do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós cremos sim no enchimento desse Espírito que habita em nós, que faz com que nós tenhamos uma vida transbordante, abundante, uma vida na alegria do Senhor. Agora há alguns aspectos específicos que nós cremos. Há um movimento,
quando nós falamos de dons espirituais, chamado cessacionista. O que significa isso? Significa que existem pessoas, existe uma tendência na igreja evangélica que acredita que os dons espirituais cessaram a partir do momento que o cano fechou. Ou seja, que os livros todos foram inspirados pelo Senhor. Esses homens que escreveram, então houve e cessou, porque estes eventos aconteceram somente no período apostólico, de maneira mais sucinta. Nós não cremos assim, irmãos. Nós somos Igreja Presbiteriana de Manaus, nós somos calvinistas, mas nós cremos que nós somos continuistas. O que significa isso? Nós cremos, irmãos e irmãs, na contemporaneidade dos dons espirituais. Os dons espirituais manifestados na vida do povo de Deus é para hoje. É para hoje. Toda pessoa, todo querido que aqui está, que recebeu o Senhor Jesus Cristo, batizado com o Espírito Santo de Deus, no mínimo tem um dom espiritual. Tem um dom espiritual. E nós cremos que esses dons espirituais que Deus distribui à igreja, que são manifestações espirituais do Senhor, esta obra é de Deus. Foi o Senhor que distribuiu. Foi o Senhor que enviou. É o Senhor que ministra na sua vida os dons. É Ele, não é produção humana, não é manifestação meramente humana, não é o homem que provoca isso, não é o homem que distribui isso. Na verdade, nós cremos na soberania de Deus, e esse Deus que é soberano, poderoso, é Ele que distribui os dons espirituais sobre a igreja. E esse propósito maior de distribuir os dons espirituais sobre a igreja é para que a igreja seja edificada, para a igreja seja abençoada para a glória do seu nome. Estamos claros, irmãos, sobre o assunto? Está claro para a igreja sobre o que nós expusemos aqui aos irmãos? Sim ou não? A paz no nosso meio? Agora, irmãos, vamos para o texto. Vamos para o texto. Vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo começa a falar para a igreja a respeito desta origem, dizendo o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo aqui está novamente orientando a igreja de Corinto a respeito de um assunto que estava tendo uma polêmica grandiosa dentro da igreja. Assim como o problema do casamento, assim como o problema da disciplina, assim como o problema da unidade, assim como o problema da altivez e do orgulho espiritual daquela igreja, essa igreja estava tendo uma dificuldade de compreender a respeito dos dons espirituais. Eles queriam entender o que de fato é um dom espiritual, ou que são os dons espirituais. E aí ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês não tem uma compreensão clara do que significa os dons do Espírito na vida de vocês. E ele fala isso para uma igreja que era uma igreja que tinha um contrassenso enorme. Porque ao mesmo tempo que era uma igreja recheada de dons espirituais, a Bíblia diz que esta igreja tinha dom espiritual abundantemente. No capítulo 1, versículo 7... se você observar nesse versículo, está claro lá quando Paulo diz que eles eram dotados de muitos dons. Então era uma igreja que tinha dons espirituais, que vazava esses dons espirituais, que reverberava na vida da igreja inteira. A igreja era repleta de dons espirituais. Imagina só, uma igreja com dom de misericórdia, uma igreja com dom de revelação, uma igreja com dom de profecia, uma igreja com dom de línguas, uma igreja com dom da hospitalidade, uma igreja com dom da palavra, uma igreja com dom do discernimento espiritual, uma igreja com dom de interpretar línguas. Ou seja, era uma igreja que tinha dons em toda a extensão
das listas, das 4 ou 5 listas que nós encontramos no Novo Testamento a respeito dos dons espirituais. E Paulo então vai falar para eles: eu quero conversar com vocês, eu quero falar para vocês que vocês não sejam ignorantes. Porque o que está acontecendo no meio de vocês é que vocês estão sendo altivos, orgulhosos, porque vocês têm esses dons, e principalmente o dom de línguas. Vocês estão medindo a espiritualidade de vocês por causa dos dons, do dom de línguas. E ele começa então a confrontar essa igreja. Paulo começa a confrontar a igreja. Porque é fato, irmãos, que muitas vezes no meio de nós, sabedores que o Senhor derrama o seu Espírito e dons sobre nós, é possível que nós também comecemos a ter um coração altivo. A gente fica orgulhoso, vaidoso, porque tem dons, vários dons. Tem gente que flutua com os dons. Dom da palavra, dom de discernimento, dom de desencapetar totalmente os inimigos. O cara tem dom de tudo. E ele se enche, não é? Ele faz aquele peito de pombo. Comigo ninguém pode. E ainda coloca uma folha de arruda. Sai. Né? Tem gente que tocou nele, ele cai para lá, cai para cá. Cara, é uma santidade. Paulo está falando para uma igreja assim. Agora, o que é o paradoxo? O que é o contrassenso nesse texto? É de que essa igreja, ela era cheia dos dons espirituais, mas era uma igreja que tinha uma vida moral questionável, reprovável. Essa igreja era cheia de carisma, mas completamente sem caráter. Que tinham relacionamentos de prostituição, de adultério, de incesto, todo tipo de práticas terríveis. Como que pode, ao mesmo tempo cheio dos dons espirituais, mas uma igreja completamente impura diante da noiva, diante do Senhor Jesus? Paulo vai falar para essa igreja, e ele diz para essa igreja algo que me chama a atenção no versículo 2. Ele diz assim no versículo 2: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui Paulo vai falar e descrever como a igreja de Corinto era antes da conversão, antes de ter o Espírito Santo. Ele diz que outrora esta igreja, esses membros, eles eram guiados por ídolos. Eles eram guiados por forças do mal, pelos espectros do mal. Ele fala: outrora, no passado, vocês viviam sendo guiados, conduzidos, condicionados e submetidos ao poder de ídolos mudos. Ou seja, vocês praticavam a religião de mistério. Se fosse nos nossos dias, Paulo estava dizendo, vocês eram envolvidos, involucrados por demônios, na quimbanda, na umbanda, na macumbaria, no candomblé, na cartomancia, na hidromancia, em todo esse movimento, vocês eram conduzidos por esses agentes do mal. Era assim que vocês eram conduzidos. Irmãos, isso é muito sério. Porque eu não sei se você sabe, mas o Brasil está numa crise profunda, uma situação terrível no ponto de vista existencial, emocional, na sua psique e espiritualmente. Nós estamos no mês de setembro e todo mundo está falando de uma palavra. Qual é a palavra-chave hoje que tem se falado em todos os meios de comunicação? Suicídio.
suicídio. É lógico que muito disso tem a ver com os aspectos emocionais, existenciais, as dores da alma, os aspectos psicossomáticos, ou seja, a mente reverberando no corpo e as pessoas estão se adoecendo. Isto é fato e isto é uma anomalia física e muitas vezes mental. Mas também é fato de que existem agentes do mal que estão agindo em muitas pessoas, despersonalizando-as, manipulando-as. E essas anomalias que se apresentam do ponto de vista emocional e físico, muitas vezes têm por trás agentes do mal para destruir essas pessoas. Semana passada, nós tivemos a reunião dos pastores e evangelistas das nossas congregações da capital. Eu sei que você sabe, nós temos 36 congregações aqui na cidade. E um dos nossos evangelistas, eu perguntei como você está, porque eu olhei no rosto, nos traços fisionômicos dele, e percebi claramente o cansaço. E ele abriu o coração para os pastores evangelistas ali, dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês orem por mim. Faz 7 dias, uma semana, que foi nos levado um jovem, e durante esses 7 dias, ele está completamente endemoninhado, ninguém consegue segurar, e mais, o agente do mal, usando esse jovem, disse que os dias dele estão contados. Eram 3 jovens que fizeram pacto de sangue do mundo espiritual. E por causa deles começarem a rejeitar isso, essas forças do mal, onde eles iam no cemitério, cultuar essas divindades, essas forças malignas. Quando eles começaram a se afastar, eles foram retalhados, dizendo: um vai morrer em 2016, outro em 2017 e o outro em 2019. E isso aconteceu. O jovem de 2019 estava uma semana num enfrentamento, numa batalha, se cortando, colocando a mão no pescoço para se estrangular. Forças contrárias, inimigo, demônios tomando aquele jovem. 7 dias a igreja, a congregação desse irmão, intercedendo, orando, clamando para com a vida daquele jovem, porque ele queria se suicidar. Há 2 meses atrás, um jovem que frequentou a nossa igreja, uma das nossas congregações, começou a ouvir vozes dizendo: tira a tua vida. E um dia esse jovem criou um ambiente e enganou a família foi toda para um aniversário, e ele ficou somente em casa. Ele entrou no quarto, trancou a porta, pegou o celular, ligou para sua namorada, vídeo, olhou para ela e disse: eu estou dando cabo da minha vida, hoje é o meu dia. E esse jovem, que ia à igreja, que cantava no louvor da igreja, subiu no tamborete, num banco, pegou uma corda, colocou no pescoço e se enforcou. Há uma força maligna, demônios que estão agindo de maneira avassaladora na nossa geração de jovens e adolescentes.
Há muita anomalia física? Sim. Há muita anomalia mental? Sim. E isso tem que ser tratado, tem que ir no médico, tem que ter toda assistência, todo tipo de acompanhamento. Mas eu não tenho dúvida que há um agente do mal operando nas regiões celestiais do ponto de vista de malignos mesmo, e fazendo com que esses jovens percam a sua identidade, não tenham esperança, não tenham alegria, e por causa disso Manaus tem sido uma cidade involucrada e atacada nesta área, no meio dos nossos jovens. Muitos jovens estão se suicidando. Esse texto está falando exatamente de gente que outrora vivia desse jeito. Viviam seguindo os ídolos mudos, as religiões de mistérios, as religiões terríveis, onde se fazem pacto de sangue, sacrifícios. É isso que está acontecendo. E a nossa geração não está tendo discernimento espiritual para essa realidade. E por isso a igreja tem que se levantar em nome de Jesus, para orar, para visitar, para pastorear, para estar junto. Pais, mães, olhem para os seus filhos e estejam com eles. Põe a mão sobre a cabeça deles toda noite, ore por eles. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, porque quem reina na minha casa e na sua casa é o Senhor Jesus Cristo. Deus lhe deu dons espirituais, e são ferramentas, são instrumentos, são capacitações do Espírito Santo de Deus, para que você exerça, para que você tenha um desejo profundo de edificar e de abençoar a sua casa, abençoar a sua igreja, abençoar os seus amigos, abençoar as pessoas que estão em volta de você. E, irmão, se existe um dom que nós estamos precisando hoje, são pessoas que intercedam no Espírito Santo, e gente com o dom de misericórdia. Esse texto, Paulo está dizendo: outrora vocês eram assim. Mas ele fala algo lindo: vocês não são mais desse jeito, vocês são de Deus, vocês pertencem a Deus. Se outrora vocês eram assim, agora vocês foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não vão falar anátema a Jesus, ao contrário, vocês vão falar glória ao Senhor Jesus, exalte o nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e vocês agora são pessoas transformadas pelo sangue do Cordeiro. Vocês podem dizer claramente, absolutamente: eu estou em Cristo, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova maneira de agir. É assim que a gente tem que viver. Esse texto está falando sobre isso. Quem é de Deus não usa a expressão anátema, maldição, Jesus. Quem é de Deus fala sobre Senhor Jesus, Jesus Christos, ou seja, Jesus Cristo, Kyrios, Senhor. César não é Senhor da minha vida, o mundo não é Senhor da minha vida, as circunstâncias não têm poder sobre a minha vida. Quem reina na minha vida e na sua vida é o Kyrios, é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que reina, aquele que está no controle da minha vida, da sua vida, aquele que está no controle da sua casa, aquele que está no controle da sua mente, do seu coração, aquele que te conduz para as águas do descanso, aquele que te diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me, Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, certamente habitarei na casa do Senhor, hoje para todo sempre. Esse é o Jesus, o bom pastor. É esse Jesus, irmãos, esse Jesus. Nós somos de Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. E agora o versículo 4.
nós agora vamos entrar no propósito dos dons espirituais. Diz assim a palavra de Deus: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Primeiro aspecto importante aqui: quem está no controle e na condução dos dons espirituais? Versículo de número 4 diz assim: mas o Espírito, e a palavra Espírito aqui é pneuma, Espírito Santo. Segundo, também há diversidade no serviço, mas o Senhor, esse Senhor aqui, a palavra grega é Kyrios, que significa Senhor Jesus. E finalmente, no versículo de número 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, e Deus aqui é Theos, que significa Deus Pai. Em outras palavras, quem dá, quem controla, quem distribui, quem opera os dons na igreja é a Trindade, irmãos. É a Trindade, é o Pai, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é a Trindade cooperando, é a Trindade distribuindo, é a Trindade que derrama os dons espirituais na igreja. E é interessante isso, porque tem muitas pessoas que acham que todo mundo tem que ter o mesmo dom. O mesmo dom. É um ledo engano, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: se você não tem o dom de línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Calma, baixa a bola. A habitação do Espírito Santo na minha vida não é legitimado por causa do dom de línguas. A presença do Espírito Santo na minha vida foi porque eu e você fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, é uma bênção ter o dom de línguas, é uma bênção também ter o dom da interpretação, é uma bênção ter o dom do discernimento, é uma bênção ter o dom da hospitalidade. Abre a tua casa para um grupo familiar, meu irmão. Você que tem o dom da hospitalidade, abre a casa para um grupo familiar. Gostaria que você ligasse para a secretaria de grupo familiar dizendo assim: ei, eu sei que o Senhor me deu o dom da hospitalidade, eu gostaria que tivesse um grupo na minha casa. Coisa linda, dom da hospitalidade. Outra coisa, tem gente que não gosta de receber crente, irmãos na igreja, na sua casa. Já perceberam isso? Tapete tudo limpinho. Quando está chegando alguém na casa dele, ele pega todos os bibelôs, esconde, arruma tudo, coloca não sei o que e tal. E se vier a ventania, que são as crianças, aí, irmãos, imagina a casa. Irmãos, a casa se transforma numa espécie de boca, uma espécie de lugar assim que nada pode ser feito a não ser um esconderijo, sabe? Maravilhoso ter o dom da misericórdia. Tem irmãos que têm uma enorme dificuldade nesta área, de olhar para a pessoa e ser misericordioso. Tem gente que olha uma pessoa que está com lutas grandiosas na igreja, ele diz: o Senhor é contigo, Deus te abençoe, varão. E pronto. E às vezes o irmão está precisando de uma onça. Entendeu? Cinquentinha. Tem alguns irmãos que nem querem mais a onça. Agora ele quer aquele peixe. Qual foi o dom que Deus te deu? Sabe quem te deu? Foi a Trindade. Foi o Espírito de Deus. Deus te deu esse dom
e você está guardando com você. Deus te deu o dom de liderança e você ainda não está envolvido no ministério da igreja. Deus te deu um dom da palavra e você não fala, você não compartilha. Deus te deu o dom do discernimento e você não fala nada, não diz nada para uma pessoa que Deus te deu esse dom. Deus te deu o dom da sabedoria, não é essa sabedoria humana, a sabedoria é aquela palavra adocicada, aquela palavra apropriada, aquela palavra divina, que quando a pessoa abre a boca e fala para você, você sabe que foi Deus que falou com você. E por que você está retendo isso? Foi Ele que te deu. E sabe para que Ele te deu? Sabe qual foi o propósito? O propósito foi para edificar a igreja. Tem gente querendo se edificar com esses dons. Tem gente que fica se arvorando dos dons. Tem líder que fica achando que é o dono da paçoca, o dono de tudo, porque ele tem dons. Tem líder que anda todo assim: venham receber, e as mãos estendidas para... Que é isso, meu irmão? O dom quem deu foi Deus que deu o dom espiritual, foi Ele que deu. O que nós temos que fazer é evidenciar o que Deus nos deu para edificar a igreja. Pergunte para a pessoa: você sabe qual é o seu dom? Só pergunta, não responde nada. Tem gente que fala assim, ó. E tem uns que dizem assim: quais você quer saber? Mas é interessante esse texto, porque esse texto diz assim, versículo 4: os dons são diversos. A palavra diverso aqui vem do grego diereses, que significa diferentes. Os dons são diferentes. O Espírito Santo, Ele faz isso. Que coisa linda, maravilhosa. Ele distribui diferentemente os dons. Aqui nesse lugar tem toda uma variedade de dons, dons diferentes, de todo tipo, manifestação linda, Espírito de Deus, capacitação do Espírito de Deus, ferramentas maravilhosas. O Espírito Santo te encheu com essas coisas todas, com essas bênçãos maravilhosas, bênçãos celestiais. Ele fez isso distribuindo para todo mundo. Minha oração é que você chegue em casa hoje: Senhor, testifica na minha vida esse dom. E fique tranquilo, nós cremos também no dom de línguas para a glória de Deus. Verso de número 5: e também há diversidade nos serviços. A palavra serviço aqui é diaconia. Ou seja, esses dons, essa diversidade é para servir. É para servir. Esses dons espirituais é para servir você. A servir a igreja, servir os outros, servir os irmãos. Meu irmão, a palavra serviço é fantástica, é fenomenal. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Servir, sirva, estenda suas mãos, sirva. Irmãos, essa igreja é uma igreja de serviço. Todos aqui precisam apreender na sua mente, no seu coração, que nós estamos nessa igreja para servir, alcançar vidas para Cristo. Deus tem acrescentado você nessa igreja, não é para você ficar sentado nessas cadeiras, porque se nós quiséssemos que você ficasse sentado nessa cadeira, nós teríamos colocado um chiclete, ou cola 1000, ou cola de sapato, sentou, ficou e não sai mais. Não! Você veio aqui para se retroalimentar da palavra de Deus. Você veio aqui para experimentar o melhor de Deus. Mas nos grupos familiares, nos ministérios, nos departamentos, em missões urbanas, missões regionais, missões transculturais, todo esse movimento é para que você encampe isso, para que você saia. Olhe, preste atenção, existe um barco, 2 barcos, 3 barcos, 12 barcos aqui nessa igreja, 3 grandes barcos,
9 barcos menores de 12 metros. Todos esses barcos estão vazando, estão indo nas comunidades. Você que é médico, você que é dentista, você que é farmacêutico, você que tem um coração missionário, você que quer servir, Deus está levantando você para fazer essa obra nesses rincões do Amazonas. Deus está levantando essa igreja para que o asfalto aqui, as casas todas sejam alcançadas pelo Evangelho, e que não tenhamos apenas 422 grupos familiares, que tenhamos mais de 1.000, 2.000 grupos. Sabe para quê? Para alcançar Manaus e repreender o inimigo em nome de Jesus. Você está pronto? Você está pronto? Se você estava alheio ao Evangelho, volte-se para o Evangelho. Se você quer experimentar o melhor de Deus, sirva ao Senhor. Diaconia. Diaconia. E no versículo de número 6 diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra realizações e opera é a mesma expressão, energma, ou seja, vem da palavra energia, ou energel, que significa que o Espírito de Deus energiza você, impulsiona você, movimenta você. Jovens, adolescentes, que vocês sejam energizados para a glória de Deus, para a obra de Deus, para alcançar outros jovens que estão aí envolvidos e involucrados em tantos tipos de situações. Jovens que estão alheios, que estão dentro das boates, eu ia falar boateca, como é que é? Discoteca, mas isso é coisa antiga. Isso é antigo. Agora o negócio é outra. É outro negócio que eu não sei o que é, mas tem que ser boate. Tem que ser um negócio aí de uma coisa da night. Tem que ser um negócio chamado balada. Eu tô velho mesmo. Baladeiro de Jesus, uma ova. Jovens e adolescentes do Senhor Jesus, para alcançar essa gente. É isso que Deus está fazendo. Adultos, vamos alcançar famílias da Igreja Presbiteriana de Manaus. Vamos alcançar as pessoas com a operação do Espírito de Deus, com as realizações do Espírito de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. A origem dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais e a diversidade, nós falaremos domingo que vem. Domingo que vem, a diversidade dos dons espirituais, onde estaremos falando da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia, palavra de fé, curas, milagres, interpretação de línguas e línguas estranhas. Amém, irmãos? Amém. Quem se sentiu abençoado, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida. E a minha oração é oração porque eu creio que você já é do Senhor Jesus, que você pertence ao Senhor Jesus, e que o Espírito Santo já habita em você. Mas eu quero orar para que o Senhor esteja operando em você com esse senso de diaconia, esse senso de realização, esse senso de serviço, esse senso dessa energia promovida pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a nos mover, a fazer a obra de Deus. Mas a minha oração é que Deus toque em você, para que você saiba qual é o dom ou os dons que Deus te deu. Eu quero orar assim hoje.
Você pode colocar a mão no seu coração, só a mão no seu coração. No sentido de, a Bíblia diz que o nosso coração é a fonte. É obviamente que o Senhor não está falando, e a palavra não está falando desse órgão aqui, mas é um símbolo. E eu gostaria de orar para que Deus desperte os dons que Ele quer despertar na sua vida, e enfatizar os dons que Ele deseja que você receba ou que você evidencie, porque você já tenha. Mas tudo vem dEle, tudo é distribuído por Ele, tudo é dado por Ele, para um proveito, para um bom proveito. E nós vamos orar assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, Senhor, nós cremos que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas, ó Deus, essas manifestações lindas que o Senhor nos revela na sua palavra, os dons espirituais, ó Deus, traz à tona, Senhor, evidencia que essas capacitações, que essas ferramentas sejam evidenciadas na vida dos meus irmãos, e não somente evidenciadas, mas que eles coloquem em prática, Senhor. Seja o dom que for, Senhor, que o Senhor derrame, que o Senhor mostre, e que, ó Deus, toda a igreja experimente esse dom, o dom da graça, porque o dom é graça de Deus, o dom é graça, e é um favor imerecido, é um presente que nós recebemos do Senhor, a graça da salvação, mas nós recebemos também a graça desses dons sobre nós. Por isso, Deus, testifica, Senhor, para que os teus filhos possam serem bênçãos na igreja do Senhor, servindo uns aos outros, para a glória de Jesus, Senhor. Vem sobre cada um, Senhor, e derrama, Senhor, segundo a tua vontade, a tua soberania, porque tudo vem de ti, e tudo volta para ti. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.